Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta noite. Quero te convidar nessa noite a, mais uma vez, se colocar diante do Senhor com desejo de ouvir a voz do Senhor. Sempre que nós viemos aqui, Deus tem uma palavra para os nossos corações. Não tem sido diferente. Eu digo isso todas as vezes, porque todas as vezes é isso que acontece. Nós nunca saímos de casa, Nunca saímos de casa para estar num lugar como esse e a gente volta da mesma maneira. Não existe um culto que a gente venha e que a gente volta e diz: hoje Deus não falou, hoje eu não senti a presença dele, hoje não estava bom, sei lá, hoje estava... Irmãos, não tem, não é? Todas as vezes que nós estamos aqui, nós podemos contar e esperar que o Espírito do Senhor, Ele vai manifestar a presença dentro de nós. Aliás, nós não viemos na igreja para sentir a presença de Deus. A gente vem à igreja, nós vimos à igreja para celebrar a presença dEle. Porque o Senhor está dentro de nós. A presença do Senhor é real, é verdadeira. Eu digo que o Senhor não nos visita, Ele mora em nós, Ele habita em nós. O Paulo diz que nós somos templo do Senhor, santuário dEle. Então um culto como este pode acontecer tanta coisa. Deus pode responder a tua oração que você vem orando há muito tempo. Deus pode ministrar no seu coração. Deus pode te dar uma direção. Deus pode te levar àquilo que você está pedindo, entregar a tua bênção, responder para você os seus questionamentos, sarar a tua enfermidade. Sim, porque Deus é um Deus que sara, diz a Bíblia. Deus é um Deus que cura. Deus é o Deus que sara. É o Deus que não conhece impossível. É o Deus que muda a realidade. É o Deus que toca nos corações. É isso que nós estamos fazendo aqui. Quero te convidar nessa noite a se esquecer daquilo que talvez tenha tirado a sua paz, a sua comunhão, a sua tranquilidade com o Senhor, das suas preocupações. Eu sei que amanhã é segunda-feira, eu sei que nós temos tantas coisas a enfrentar, tantas coisas que nós temos que amanhã nos deparar, nós temos que viver o dia de amanhã, mas faça o que Jesus disse: ei, viva o dia de amanhã, viva hoje com o Senhor. Hoje é um momento que Deus preparou para estarmos aqui, para adorar o nome dEle. E a gente não pode esquecer do propósito de estarmos aqui, adorar ao Senhor. Amém, irmãos? Vamos adorar ao Senhor em adoração. Feche os seus olhos, adore comigo em adoração. Faça deste louvor uma oração e que o Espírito do Senhor possa fluir dentro de você. Adore com a tua alma, cante com o teu coração, adore ao Senhor, porque Ele está aqui, e Ele é bom, e a sua bondade dura para sempre. Em adoração, eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti. Tu és como um rio de águas vivas, rio de águas vivas, flui dentro de mim, flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Cante como o rei Davi, com a tua alma, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta-te, Senhor, em adoração. Ou digno és de louvor, digno és de louvor, majestade santa, teu prazer é ti
dizer: te amo, ó Senhor. Quero ouvir a igreja. Cante para o Senhor. Eu me rendo a Ti. Oh, aleluia. Tu és rio de águas vivas. Coisa linda, a igreja louvando o Senhor. Cante. Dentro de mim, oh aleluia, traz vida, traz vida, bem forte, cante como o rei Davi. Digno és de louvor, cante. Digno és de louvor, majestade santa. Para terminar, meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Louvado seja o nome dele para sempre. Aleluia. Seja adorado o teu nome, Jesus, para sempre. É tão bom adorar ao Senhor. Ele está aqui. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de 1 de Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 7. 1 de Reis 17, de 1 a 7. Se você não trouxe Bíblia, ou se está sem Bíblia, pode acompanhar a leitura do texto sagrado, que estará sendo projetado aqui na frente. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Todos acharam, amém, irmãos? Vamos ao texto. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente, ou ao ribeiro de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás do ribeiro, ou beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. E bebia do ribeiro. Mas passados dias, o ribeiro secou. Diga, o ribeiro secou. Porque não chovia sobre a terra. Amém e amém. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós queremos te agradecer pela leitura da tua palavra. Exaltar o teu nome, que é digno de honra e glória, porque o Senhor é bom e a tua bondade dura para sempre. Obrigado pela leitura da tua palavra nesta noite. Obrigado pelo texto sagrado, Senhor, que o Senhor tem nos colocado, Pai, para que nós possamos aprender do Senhor. Ministra nos nossos corações agora, eu te peço.
Fala com a tua igreja, fala com a tua amada nesta noite. Deus, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Ou nós precisamos ouvir a tua voz, porque é a tua voz que nos alimenta, é a tua voz que nos sustenta, é a tua voz que nos dá a direção, é a tua voz que nos aponta o caminho, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz, Pai. Ministra sobre nós a tua palavra e a tua vontade. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meus irmãos, nesse tempo que nós temos, nesses minutos que nos restam, eu desejo mais uma vez, com a ajuda do Espírito do Senhor, poder compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus tem colocado no meu coração desde hoje, muito cedinho, desde a manhã desse domingo, bem de manhãzinha. Eu acordei com esse texto na minha mente e no meu coração, e eu desde manhã estou lendo, passando por ele, e mergulhei nessa palavra, para que Deus pudesse nessa noite falar aos nossos corações, e eu sei que Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta noite. Deus sempre tem uma palavra para os nossos corações. O texto que nós acabamos de ler é um dos textos mais importantes na Bíblia, porque traz para nós o início de um ministério, o início do ministério de um dos profetas mais importantes na Bíblia, que foi o profeta Elias. O versículo 1 do capítulo 17 do livro de 1 Reis introduz Elias no cenário bíblico. Antes deste versículo, em nenhum momento na Bíblia, você vai encontrar o nome de Elias. Eu quero nesta noite trazer aos irmãos uma reflexão sobre essa questão do ribeiro que secou. E se eu fosse dar um título a esta mensagem, o título talvez seria esse: o ribeiro secou, ou a fonte secou. E agora? O que fazer? E agora? Mas antes de irmos propriamente à mensagem, deixa eu pensar com os irmãos um pouquinho numa reflexão dentro desse contexto. Trazer para os irmãos o contexto, expandir um pouquinho o contexto dos versículos que nós lemos, para que você possa compreender realmente o que estava acontecendo nesse momento da história que o escritor registra para os nossos conhecimentos e para que a gente possa aprender da palavra. A Bíblia nos diz, irmãos, e nós vamos encontrar, mais uma vez, os alunos da Escola Teológica, do Instituto do IBAD, aqueles que estão fazendo o curso teológico, sabem, porque nós passamos pelo livro de Reis, quando nós estudamos os livros históricos, nós sabemos que o reino de Israel, que teve Davi como seu grande rei, antes porém Saul, depois Davi, e o terceiro rei de Israel, Salomão, filho de Davi. Quando Salomão morre, diz a Bíblia para nós, e a história teológica também, quando Salomão morre, o reino é dividido em dois. Israel, que era um único reino com 12 tribos, depois da morte de Salomão, diz a Bíblia, que o reino foi dividido em dois: reino do norte e reino do sul. O reino do norte ficou com 10 tribos, também chamado de reino de Israel. O reino do sul ficou com apenas 2 tribos, Benjamim e Judá, chamado de reino de Judá. O reino do norte teve algumas capitais, dentre elas Samaria. O reino do sul teve apenas Jerusalém como a sua capital. E no reino do norte, diz a Bíblia, que passou a governar um rei que não era da tribo de Judá, não era da linhagem de Davi, não era o sucessor de Salomão. No reino do norte, diz a Bíblia que governou um rei eleito pelo povo, que era o rei da tribo de Efraim. O reino do norte teve 19 reis diferentes, em 8 dinastias diferentes, ou seja, em várias tribos, pelo menos 8 tribos, 8 famílias diferentes, ascenderam ao trono do reino de Israel, ao trono do reino do norte. E diz a Bíblia que infelizmente e lamentavelmente, nenhum dos 19 reis que governaram o reino do norte, o reino de Israel, nenhum deles serviram ao Senhor. Todos esses reis voltaram as costas para Deus. Nós falamos sobre isso aqui um dia desses. Todos esses reis do reino do norte, todos eles se voltaram contra o Senhor. Desses 19 reis, um deles suicidou-se, 2 foram assassinados por briga pelo trono, e todos os outros distanciaram-se do Senhor, levando a nação de Israel a se afastar mais e mais de Deus. Ano após ano,
o povo se distanciava e se afastava mais e mais de Deus. O reino do sul, tendo Judá por nome, Jerusalém como capital, também teve reis que se distanciaram de Deus, mas lá pelo menos 3 ou 4 ainda mantiveram o contato e aliança com o Senhor. Mas o reino do norte não. O reino do norte foi um desastre, porque tudo aquilo que se afasta de Deus não tem como prosperar, não tem como avançar, não tem como caminhar. Quanto mais próximos do Senhor, mais direção, mais presença, mais sentimos Deus, mais nós encontramos as respostas daquilo que buscamos. Quanto mais distante de Deus, pior a nossa situação a cada dia. E o reino do norte foi marcado por desastre após desastre. Foi um rei após o outro, um pior do que o outro. E nesse momento da história, do capítulo 17 de Reis, em que aparece esse homem chamado Elias, diz a Bíblia que Israel era governado por um rei chamado Acabe. E a história traz para nós a informação, Claudinha, de que foi o pior rei de Israel. O pior rei. De todos os 19, Acabe foi o pior. Um rei tirano, um rei sanguinário, um rei corrupto, um rei que vendeu a nação. Não bastasse ele ser um dos piores reis, diz a Bíblia, que ele se casou com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel não era de Israel. Jezabel era uma princesa fenícia, era filha de um rei chamado Etibaal. Esse rei, ele era sacerdote e rei de Tiro e de Sidom. Então, Acabe, para poder expandir a influência do reino e ter a proteção do reino de Tiro e Sidom, diz a Bíblia que ele traz Jezabel para Israel, casa-se com essa mulher, e aí ele teria a proteção do reino de Sidom sobre o reino de Israel. Mas com Jezabel, diz a Bíblia, que ela era uma profetisa de Baal. Baal era o deus adorado em Sidom. Baal era o Deus por eles reconhecido como o Deus que controlava as estações, controlava a chuva. Então ela era uma profetisa que adorava esse Deus, que não era o Deus verdadeiro, o Senhor. Quando ela vem e ela é introduzida na nação de Israel, diz a Bíblia que junto com ela, ela trouxe 850 profetas. Ela deu serviço, ela pôs na folha de serviço do reino de Israel 850 profetas, 450 de Baal e 400 profetas da deusa Azera ou Azerá. A deusa Azera ou a deusa Azerá, ela era chamada de a deusa da fertilidade, a deusa do amor. Há na história um relato de que ela seria a mulher de Baal. Em alguns momentos eles dizem que ela era a mãe de Baal. Então essa mulher chamada Jezabel, ela introduz em Israel o culto a Baal e a Azerá. E o povo de Israel, que tinha como propósito e foco, deveria ter, servir a Deus e buscar ao Senhor, diz a Bíblia que ele é envolvido desde o rei até o menor, no culto a Baal e no culto a Azera. Era esse o cenário. A mulher governava no lugar desse rei chamado Acabe. Ele era um rei fraco. Na verdade, ela era quem governava. Era Jezabel quem ditava a regra, quem ditava a norma do reino. Diz a Bíblia que nesse contexto, da nação se afastando do Senhor, passando por uma crise econômica, crise moral e crise espiritual, porque diz a Bíblia que nunca a nação de Israel padeceu tanto, sofreu tanto economicamente, moral e espiritualmente, como nessa época do rei Acabe. Abrindo um parênteses e já fechando, é assim, quando aqueles que governam uma nação, ou uma cidade, ou um estado, não temem a Deus, não se voltam para o Senhor, nós vemos o que acontece, não é? A gente vive um momento como esse, infelizmente. Por isso que nós devemos orar. A Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades. A Bíblia diz, orai pela paz da cidade, porque na sua paz vós tereis paz. É nosso compromisso como cristão orar para que Deus levante e coloque pessoas que tenham temor do nome dEle, que temam o Senhor, que queiram servir ao Senhor e agradar ao Senhor. Diz a Bíblia que nesse momento, nesse cenário caótico, em que eles atravessavam esse pior momento da história, Deus levanta um homem, por nome de Elias,
E é isso que nós encontramos no versículo 1, no versículo que nós acabamos de ler. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Deus levanta esse homem chamado Elias, e no nome dele, ele já está revelando quem ele é. No texto original, Elias é Elijá, que significa Javé é o único Deus, ou Jeová é o único Deus. Isso significa o nome Elias. Jeová é o meu Deus, Javé é o meu Deus. Diz a Bíblia que ele se apresenta ao rei Acabe, vindo de Gileade. Ele não tinha uma estrutura sacerdotal por trás, ele não vinha de uma família de nobre, ele não vinha de uma família relevante, ele vinha de um lugar pouquíssimo reconhecido como lugar de importância, era uma terra distante, e a Bíblia diz que ele é introduzido por Deus nesse cenário para confrontar o rei Acabe. E ele chega dizendo para o rei, já de imediato: não vai chover na terra, segundo a minha palavra, não chove mais, até eu dizer para chover. Enquanto eu não disser para chover, não vai chover na terra. Essa mensagem que Elias traz, naquele momento e no contexto da história, ela é uma mensagem muito confrontadora. Porque eu disse para os irmãos aqui, que a nação estava adorando ao Deus da chuva. Baal era reconhecido como Deus que controlava a chuva e as estações. Ele era o Deus que mandava prosperidade para a agricultura, segundo aqueles que nele cria. E aí aparece esse homem Elias, um ilustre desconhecido, não é? Um famoso quem, não é? Igual a gente diz. Aparece esse homem e diz para o rei: rei, não vai chover. Segundo a minha palavra, não vai chover. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu sirvo o verdadeiro Deus, o Javé, o Jeová, o Deus poderoso, o Deus criador dos céus e da terra. E diz o texto que quando ele entrega essa palavra, ele entrega essa mensagem para o rei ou para Acabe, diz o versículo 3 e 4, que Deus fala com Elias e diz para ele: retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente, ou ao ribeiro de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás do ribeiro, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. É interessante, porque quando ele passa a mensagem de Deus para o rei, Deus fala para ele: agora você vai se esconder. Você vai para um lugar chamado ribeiro de Querite, e lá eu vou mandar os corvos te levar comida. E diz a Bíblia, se você continuar lendo, e nós lemos os 7 versículos, diz a Bíblia que Elias foi para o ribeiro de Querite, e lá ele estava junto ao ribeiro de Querite, e tudo estava indo muito bem para ele, porque ele tinha água em abundância. Os corvos levavam sanduíche de carne, William, pensa isso. O corvo levava carne, o corvo é carnívoro, e Deus escalou o corvo para levar um lanche, um sanduíche, pão e carne para ele de manhã, e pão e carne para ele à noite. E assim Elias foi sustentado, tinha água para beber, e tinha alimento, e tinha comida, porque Deus mandava, Deus sustentava Elias, e lá estava ele, nesse lugar chamado Querite. O dicionário Strong, irmãos, o dicionário em hebraico que traduz o texto original, diz que Querite significa charate ou xará. Charate significa cortar, dar o tamanho correto, dar o molde correto, dar a forma correta. Então Querite significa dar o tamanho correto, dar a forma correta, o molde correto. Isso tem a ver, isso faz uma alusão à madeira que é cortada na construção, Pedro. Naquela época, quando os pedreiros iam construir, eles tinham que cortar, ou eles preparavam a madeira no tamanho correto, no tamanho exato, para ser usado na construção. Então esse lugar, Querite, era o lugar onde eles preparavam essas madeiras do tamanho correto. Por isso que significa cortar, dar o tamanho certo, o tamanho correto, a forma certa, no original charate. Deus manda que ele vá para esse ribeiro, ou como nós lemos aqui, Deus manda que ele vá para esse riacho, para essa torrente, porque lá ele teria água e lá ele teria comida. E ele vai, e ele é mantido o tempo todo, preservado pelo Senhor. As coisas estavam indo muito bem para o profeta, até que chega um momento, irmãos, que as coisas mudam. Versículo 7, diz a Bíblia, no versículo 7, mas passado alguns dias, o ribeiro secou.
Tudo estava indo bem, hein, Gabi? Estava tudo fluindo. Comida, Israel em crise, a fome avassaladora, judiando da nação, não tinha água, não tinha comida, mas Deus estava sustentando Elias, porque Deus deu uma palavra para ele. Então ele estava no ribeiro, tomando a água, e Deus mandando o pão e a carne para ele todos os dias, de manhã e à tarde. Só que chega um momento que o mundo do profeta muda, Enéas. O versículo 7 vai dizer para nós: o ribeiro, o riacho ou a torrente, ela se secou, porque não chovia sobre a terra. E hoje de manhã, quando eu passei por esse texto, eu fiquei pensando exatamente sobre esse momento na vida de Elias. Momento em que a fonte seca. Momento em que as coisas já não funcionam mais como funcionavam. Momento em que as coisas já não está dando mais certo como antes estava dando. Antes as coisas fluíam. Antes estava tudo bem. Antes era tudo perfeito. Antes estava tudo funcionando nas mil maravilhas. Mas chega um momento que a fonte seca. E secou na vida desse homem chamado Elias. E a experiência de Elias me fez lembrar algumas experiências minhas mesmo, assim como cada um de vocês também tiveram, não é, irmãos? As suas experiências. Existem momentos em que a fonte seca. Uma vida financeira abundante, às vezes fica mais complicada, fica mais mirradinha, e a fonte seca. A saúde estava tudo bem, nunca sentia nada, e de repente veio um diagnóstico difícil, e a fonte seca. Os relacionamentos fluem 100% maravilhosamente bem, e de repente a gente não sabe dizer porquê, inexplicavelmente as coisas já não funcionam mais, e a fonte seca. Então a experiência de Elias me fez pensar um pouquinho sobre isso daí, quando a fonte seca na nossa vida. Por isso que eu disse que o título talvez seria A Fonte Secou, e agora? Mas nessa noite, irmãos, depois desse relato que eu quis trazer para os irmãos, nessa introdução, colocando o contexto da palavra, o contexto do texto bíblico, para que a gente abra um pouquinho a mente e entenda por que Deus levantou Elias, por que Deus falou com Elias dessa forma. Aparece um homem desconhecido, de um lugar desconhecido, mas com uma mensagem poderosa. Porque em tempo de crise, em tempo de dificuldade, em tempos de problemas, Deus sempre vai usar alguém. Deus sempre tem um porta-voz, Deus sempre tem um atalaia, Deus sempre tem um mensageiro, uma mensageira, para que possa nos entregar uma palavra, para que a gente coloque a nossa vida no prumo, para que a nossa vida tome a direção certa a seguir, para que a gente encontre o caminho de novo, para que a gente encontre a força para recomeçar, ânimo para seguir, para prosseguir e para continuar. Eu digo sempre que Deus não usa placas de igreja, Deus não usa ministério, Deus não usa políticos, Deus não usa instituições, Deus usa um homem ou uma mulher que tem compromisso com Ele, para que Ele possa falar conosco, nos dar a direção e nos apontar o caminho. Então, num momento difícil de crise como este, Deus levantou Elias, e Elias era portador dos mistérios divinos para aquela nação. Elias foi o portador da mensagem que Deus mandou ele entregar para aquele rei corrupto chamado Acabe. E diz a Bíblia que ele saiu para o Querite, e de repente o ribeiro secou. E eu quero ver nessa noite com os irmãos, que lições nesse tempo que temos aqui, nós podemos aprender em Querite. O que Deus tem a nos ensinar em Querite, porque provavelmente existe aqui nessa noite alguém, ou algumas pessoas, que estão vivendo em Querite, que está sentindo que a fonte secou, e a saída está difícil de encontrar. Antes estava tudo bem, antes fluía, mas agora chegou um momento que parece que a fonte secou. E nós vamos aprender algumas coisas, porque o Espírito do Senhor tem a nos ensinar nesta noite, através da palavra. Essa é a revelação da palavra.
Essa é a revelação do Espírito da palavra, porque a própria palavra é a revelação de Deus para nós. Às vezes a gente corre para lá, para colar, vai ali, vem cá, e quer ouvir isso e aquilo outro. Mas se nós nos atentarmos na palavra de Deus, Deus tem sempre uma palavra que revela, que traz para nós a vontade de Deus aos nossos corações. Então nós precisamos aprender nessa noite alguma coisa, alguma lição daquilo que nós estamos encontrando no texto sagrado. E a primeira coisa que eu entendo, a primeira coisa que eu percebo, é que Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de nós. Aqui nesta igreja, por bondade do Senhor, Deus tem tocado em muitas vidas, pessoas que têm se colocado diante de Deus, querendo fazer algo para o Senhor, querendo ser útil no corpo, funcionar, exercer uma função no corpo, trabalhar, fazer algo para Deus. E eu louvo a Deus por isso. Eu agradeço ao Senhor, porque Ele tem levantado pessoas com esse coração disposto. Mas eu preciso dizer para você, se às vezes as coisas ainda não têm acontecido, ou se as coisas não têm fluído, ou se você percebe que o Ribeiro de Deus não tem corrido nessa direção para você, é porque Deus primeiro precisa trabalhar em você, antes de trabalhar através de você. O que a gente percebe na vida de Elias é que ele foi portador desta mensagem poderosa. Desafiou o rei, desafiou os profetas, desafiou Jezabel, desafiou toda a estrutura de crença que aquela nação tinha, influenciada por essa mulher chamada Jezabel. Quando ele diz, não vai chover, e não choveu, ele estava afrontando diretamente o Deus com D minúsculo chamado Baal. Mas Deus tira ele do centro, Deus tira ele desse centro das atenções, do centro do poder, do cenário, onde as coisas estavam acontecendo, e diz, Elias, agora você vai para o Querite, você vai para o Ribeiro, porque antes de eu trabalhar através de você, eu vou trabalhar em você. Deus precisava trabalhar no caráter de Elias, Deus precisava trabalhar na formação de Elias, então Deus tira o profeta do palco, Deus tira o profeta da evidência e leva ele lá para o Querite. E ele sozinho naquele lugar, naquele riacho, bebendo da água que Deus provia e do alimento que Deus mandava, ali a sós com Deus, ele aprendeu muitas coisas do Senhor. O caráter foi forjado, ele conheceu mais de Deus, ele descobriu mais quem era Deus. E o que é interessante, irmãos, o versículo diz, e nós lemos no versículo 3, Deus diz para ele, retira-te daqui e esconde. Está assim na sua Bíblia? Versículo 3. Retira-te daqui e esconde junto ao ribeiro de Querite. Esconde. Todo mundo quer ficar em evidência. Muita gente quer ficar em evidência. Nos púlpitos das igrejas, nos altares. Muita gente quer falar. Muita gente quer ministrar, quer pregar. Porque diz, mas eu tenho tanto para falar, eu tenho tanta coisa para ensinar. Mas o Senhor diz, esconde. Porque antes de Deus trabalhar através de você, Deus quer trabalhar em você. Algumas coisas precisam ser feitas na nossa vida, para que Ele apareça e que a gente diminua. Na maioria das vezes nós queremos, na maioria das vezes o homem, a mulher, quando eu digo homem eu estou dizendo ser humano, né, claro, quer tomar o lugar de Deus, quer assumir o lugar que é dele. Irmãos, e essa tribuna dá uma proteção. É fácil falar daqui de cima, porque a tribuna protege. Eu estou aqui falando, os irmãos estão me ouvindo, olhando para mim, atentos. Mas a gente precisa ter uma vida com Deus, não é aqui. A gente precisa ter uma vida com Deus, é fora daqui. É lá, é no chão, é lá na calçada, é lá na rua. É lá nos nossos negócios, é onde nós nos relacionamos, é onde nós conversamos com as pessoas, é onde as pessoas nos conhecem, é nas transações que fazemos no dia a dia. É lá que nós precisamos ter uma vida com Deus, não é aqui. Às vezes é fácil pregar em cima de um púlpito, é fácil ministrar para a igreja de cima de um altar, porque o altar traz uma proteção e um temor. Então as pessoas querem evidência, querem falar e querem direcionar a vida das outras pessoas e sugestionar, e sugerir, e influenciar, e intervir até. Eu tenho visto e ouvido pessoas que têm tido a vida ultrapassada por líderes, por pessoas
que querem se colocar no lugar de Deus, no lugar do Senhor. Mas Deus fez com Elias aquilo que Ele faz com todos nós. Antes do Senhor trabalhar através de nós, Ele precisa trabalhar em nós, dentro de nós. Amassar o barro. A Bíblia diz que Ele é o oleiro e nós somos o barro. Ei, quando a Bíblia diz Ele é o oleiro, está lá no livro de Jeremias 18, o Senhor deu uma visão ao profeta e diz: desce à casa do oleiro e olha e observa. Ele viu o oleiro trabalhando com barro em cima da roda, e ele disse que via o oleiro dando forma àquele barro para que ele se tornasse um vaso. Barro não tem vontade própria, barro não reclama, barro não diz para o oleiro: eu quero que você me faz dessa forma, eu quero ser mais fundo, ou mais largo, ou mais raso, com a boca maior, trabalhar embaixo. O barro diz, irmãos, é o barro que diz para o oleiro como é que ele quer ser o vaso? Ou a Bíblia diz que é o oleiro que faz o vaso, segundo lhe parece bem fazer? Então o que eu encontro aqui em Querite é o lugar onde Deus está trabalhando em nós, antes de Deus trabalhar através de nós. Por isso que o riacho secou, porque Deus estava trabalhando a vida do profeta. A outra coisa que eu aprendo aqui em Querite, diz a Bíblia, no texto que nós lemos, e eu aprendo aqui, é que Deus permite que a fonte seque para nos tirar da comodidade. Sabia? Deus permite que a fonte seque para nos tirar de uma vida cômoda, mediana. Mediana significa medíocre, é média, não é? Então Deus permite muitas vezes que a fonte ou as fontes da nossa vida, Tiago, seque, para nos tirar da comodidade. Eu aprendo isso aqui em Querite. Estava tudo bem para Elias, a nação em crise, não tinha comida, não tinha água, e Deus disse: vai para o ribeiro, lá tem água, e eu vou te mandar 2 vezes por dia, o teu almoço e a sua janta, eu vou mandar servir para você fresquinha. Os corvos vão te trazer. Estava tudo bem. Que crise Elias enfrentava? Que problema Elias enfrentava? Mas a Bíblia diz: o ribeiro secou, dele também. Então Deus permite, eu percebo isso aqui, que Deus permite que muitas vezes as fontes secam, ou a fonte seque na nossa vida, para nos tirar de uma posição cômoda com Ele. Foi isso que Deus fez com esse homem chamado Elias. Eu me lembro que tem um autor, eu gosto muito dele, chama Vance Havner. É um escritor, é um pastor americano, um pregador americano, faleceu na década de 80, mas deixou uma obra muito vasta, muito grande, uma literatura muito prática, muito fácil de ler. Vance Havner. E um dos livros dele, ele conta uma história interessante, Roberto. Ele diz que ele nasceu na Carolina do Norte, no interiorzinho da Carolina do Norte, comecinho do século 20, 1900 e alguma coisa. Em uma comunidade rural que plantava algodão. E ele nasceu e foi criado nessa cidadezinha desde muito cedo, servindo a Deus numa família cristã. E ele, ali naquele lugar, ele achava que ele nunca fosse sair de lá, irmão Alto. Era a vida que ele queria. Estava tudo bem com eles, com a família, com os familiares, com os tios, com primos. Ele diz num dos livros dele, que a vida que ele queria era aquela ali, uma vida cômoda. Até que um dia Deus mandou a praga do algodão, o gorgulho do algodão. E aí acabou a lavoura de algodão. E aquela vida cômoda, tranquila, sossegada, que ele imaginava que ele fosse viver o resto da vida dele, já não era mais assim. Quando o gorgulho chegou, quando a praga do algodão chegou nas lavouras e foi dizimando, acabando com as lavouras, eles tiveram que se mexer. E muitos foram estudar,
E muitos foram buscar outras profissões e se especializar. E muitos cresceram. De uma família grande, muitos médicos, muitos advogados. E o chamado ministerial dele para ser pastor veio a partir daí. Quando já não tinha mais a lavoura para plantar, quando não tinha mais o algodão para colher, ele encontrou o chamado de Deus na vida dele. Então Deus às vezes, ele dizia que Deus às vezes nos tira da nossa rotina para que a gente encontre novas maneiras de viver. Às vezes Deus tem te tirado da sua rotina. Você está me ouvindo falar nesta noite e não estava entendendo por quê. O porquê que secou tanto assim? Por que essa fonte secou? Porque Deus permite que a fonte seque para nos tirar da comodidade em todos os sentidos da nossa vida. É a história do monge e do homem que tinha só uma vaquinha, todo mundo já deve ter ouvido, não é? Jogou ela para a ribanceira abaixo, o homem virou um fazendeiro, porque aquilo trazia comodidade para ele. Depois de um tempo o monge voltou e ele tinha um grande rebanho de gado. Às vezes nós ficamos agarrados, irmãos, na nossa vida cômoda, mediana com Deus, no nosso relacionamento mediano com Deus. E aí chega um momento que Deus vira a vida da gente de cabeça para baixo. E parece que as fontes secam, para que a gente possa mergulhar mais nele, nos aprofundar mais nele. Porque se isso não acontecer, ou se isso não acontecesse, a gente ia continuar do mesmo jeito com Deus. Um relacionamento raso, superficial. E Deus quer que a gente aprofunde nele. Deus quer que a gente crie raízes nele. Então às vezes o nosso ribeiro seca. É isso que eu encontro aqui nesse texto. É isso que eu aprendo, que querite significa isso. Por que seca? Porque Deus quer nos tirar da comodidade. E aí quando seca a gente tem que levantar e fazer alguma coisa, e correr para os pés do Senhor. E aí a gente intensifica a nossa oração, a gente vai orar mais. A gente que já não orava mais, a gente começa a orar, não é? A gente que já não lia a Bíblia mais, a gente começa a ler. A gente que já não buscava mais Deus, a gente começa a buscar. A gente que já não sentia mais saudade do Espírito do Senhor, a gente começa a sentir saudade dele na nossa vida. A gente que já não sentia mais falta de ouvir a voz de Deus, agora a gente quer ouvir a voz de Deus o tempo todo, porque secou a fonte. E aí nós vamos lá na fonte que é Ele, para que Ele possa repor, suprir, manter. Então Deus faz isso. Às vezes Deus faz isso, se precisar fazer. Ele nos tira e nos coloca num lugar para que a gente possa ser moldado por Ele. Já dá para entender porque querite chama querite, não é? Porque Ele vai nos colocar no tamanho certo, na dimensão correta, vai fazer o molde correto. Ei, tem tanta gente que não sabe o seu tamanho em Deus. Tem tanta gente, as igrejas estão assim, de pessoas nas igrejas que não sabem qual o seu tamanho em Deus, o que Deus representa para você e o que você representa para Deus. Às vezes nós oramos e dissemos para o Senhor: Deus, eu quero mais do Senhor. Amém, eu quero também. Mas nós não podemos nos esquecer de que nós também devemos dar mais de nós para Ele. O desafio não é Deus nos dar mais dele para nós. O desafio é a gente dar mais de nós para Ele. Buscar mais do Senhor. Então Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de nós. E Deus permite que às vezes a fonte seque, para que a gente saia dessa vida cômoda. Tem um texto em Oséias, Deus falando através do profeta. Deus diz: porque aqueles que me adoram, eles estão me adorando debaixo da sombra das árvores, dos outeiros. Estão querendo adorar a Deus na sombra. E o lugar de adorar a Deus era lá no Monte Santo, lá no templo. Mas para ganhar tempo, para que a gente não vá até lá,
Diz a Bíblia que aqueles homens lá de Oséias adoravam a Deus na sombra das árvores e diziam: ah, tá bom aqui mesmo, vamos fazer um altar aqui mesmo. Vida cômoda. E aí Deus às vezes fecha a torneira e a fonte seca. Porque nós precisamos descobrir em Deus e descobrir no Senhor que sem Ele não dá. Sem Jesus não dá. Nós aprendemos em Querite que nós precisamos aprender a confiar em Deus dia após dia. Eu disse aqui um tempo atrás que confiar é diferente de acreditar, não é? Os irmãos se lembram, não é? Lembra da história do cara que passava com a bicicleta para lá e para cá, não é? Amarra uma corda num prédio aqui, amarra outra lá e pedalava a bicicletinha dele. E ele subiu no ponto mais alto que ele podia subir, da corda amarrou nos dois lados, um de cada lado do prédio, mandou tirar a rede de baixo e disse: eu vou atravessar pedalando, desse prédio no outro, andando com essa bicicleta em cima da corda. As pessoas disseram: não, você vai cair. Não faz isso, não tem como. Aí em cima venta mais, o vento vai te bater, é mais fácil de você perder o equilíbrio, você vai cair. Aí diz que chegou uma moça para ele e diz: eu acredito em você. Eu acredito que você vai conseguir sair daqui e chegar do lado de lá. Ele disse: você acredita? Ela disse: eu acredito. Eu acredito que você vai sair daqui pedalando e chega do lado de lá. Ele disse: acredita mesmo? Acredito. Então senta na minha garupa. Então vamos na garupa da bicicleta comigo. Ela disse: não. Aí não. Então ela acreditava, mas ela não confiava. Quem confia, senta. Acreditar é uma coisa, confiar é outra. Às vezes nós falamos: eu acredito em Deus. Então senta na garupa dele. A gente precisa confiar. André lê um salmo aqui: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Entregar, confiar e descansar. Essas são as três coisas que a gente precisa fazer. Essas são as três coisas que movem as mãos de Deus em nosso favor, Carol. Essas são as três coisas que movem o braço do Senhor na nossa direção. Quando a gente entrega, confia e descansa. Elias estava na escola de Deus aprendendo a confiar. Dia a dia. Dia após dia. Ei, você precisa viver hoje. Hoje. Você não pode querer viver amanhã, a semana que vem, o mês que vem, o final do ano, hoje. É isso que Jesus disse: basta cada dia o seu mal. A gente desenvolve ansiedade, preocupação, que é o princípio da ansiedade, porque a gente está preocupado com o que vai acontecer amanhã, semana que vem, o mês que vem, o ano que vem. Isso é falta de confiança no Senhor. E a gente agride a pureza de Deus quando a gente não confia nele. A gente agride o Senhor quando a gente fica aqui remoendo hoje, com medo de amanhã, da semana que vem, do que vai vir. Então Deus estava ensinando Elias no Querite a viver cada dia por vez. Deus disse para ele: ó, eu vou mandar um corvo de manhã, eu vou mandar um corvo à tarde. Deus não disse para ele: eu vou te mandar um corvo com a comida do mês inteiro, viu? Você ficar tranquilo e já não se preocupar. Deus disse: todo dia eu vou te mandar provisão. É dia após dia. Outra coisa, Deus não disse para ele o que iria acontecer um dia após o outro. Deus disse para ele: Elias, vai até Acabe, sai de Tisbé e vai até o rei. E ele acreditou e foi. A hora que ele chegou diante de Acabe, Deus falou para ele: agora você fala para ele que não vai chover na terra, segundo a tua palavra. Pode falar. Elias disse: rei, não vai chover na terra segundo a minha palavra. Estou dizendo para você. Deus disse: pronto, agora você vai para o ribeiro de Querite e fica lá, e eu vou te mandar comida pelos corvos. E aí ele acabou de sair do rei e foi para o ribeiro de Querite. Sabe o que significa? Sabe o que significa isso, irmãos?
Deus vai agindo na nossa vida de acordo com os passos que nós vamos dando na direção dele. Para que Elias tivesse a informação do passo seguinte, ele precisava fazer o passo anterior. Ele só recebeu a informação do Querite depois que ele falou com Acabe. E ele foi falar com Acabe a mensagem de Deus só depois que ele saiu de Tisbé e chegou diante de Acabe. E às vezes a gente quer atropelar Deus porque acha que Deus não tem o controle das coisas nas mãos. Em algum momento ele vai perder o controle porque nós não estamos vendo sentido no jeito de Deus trabalhar. E aí a gente quer ensinar Deus a agir na minha vida. Eu às vezes quero. Eu peço que o Senhor me perdoe hoje. Porque às vezes eu fico em dúvida. Porque eu quero que Deus passe para nós, ou passe para mim, todas as informações. Deus não passa. É dia após dia, Mariana. Vida com Deus é dia após dia. Então não adianta a gente ficar aqui hoje, preocupado, porque a escola dos meus filhos, meu Deus, esse preço da mensalidade está subindo. Se hoje está assim, meu Deus, daqui 10 anos, quando ele estiver na faculdade, meu Deus do céu. E daqui 20, eu não acho que não vai ter nem faculdade mais, meu. Descansa no Senhor. Ei, descansa no Senhor. O Deus de Elias é o Deus que provê todas as coisas. O nome dele é Jeová Jireh, o Deus que provê. O Deus que provê todas as coisas. Deus nos leva a Querite, se precisar, e faz a fonte secar, para que a gente aprenda a depender dele dia após dia. Não é fácil, mas às vezes Deus faz isso. Sabe por quê? Porque Deus nos ama, e Ele quer que a gente se aproxime dele cada vez mais. Que a gente viva nele uma vida diferente, uma vida espiritual, uma vida pujante, não uma vida média, medíocre, não, uma vida relevante, uma vida que tem a força do Espírito, uma vida que tem o sopro do Senhor, a direção de Deus, aonde você chegar, aonde eu chegar, aonde nós chegarmos, a presença do Senhor se manifesta, se revela, pessoas sejam tocadas pela sua vida. E de novo, antes de Deus trabalhar através de você, Deus precisa trabalhar em você. Em você. Deus levou Elias para o Querite, para que ele pudesse aprender. Comigo, vai ser dia após dia, Elias. É dia a dia. Eu costumo dizer, as pessoas que eu tenho conversado, famílias que nós temos visitado algumas vezes, já me ouviu dizer isso. Eu costumo dizer que vida com Deus é igual andar de bicicleta, não é? A gente precisa pedalar, porque se você parar de pedalar, cai da bicicleta. Então vida com Deus, irmão, é sim, a gente não pode parar de pedalar. A gente tem que ter relacionamento com Ele todo o tempo todo, todo dia. Porque se a gente parar de ter relacionamento com Ele, se parar de sentir o Senhor todo dia, em algum momento a gente vai cair dessa bicicleta. E nós vamos ter uma queda espiritual. Então Deus levou Elias para que ele aprendesse isso. Sabe o que mais? Eu já vou terminar essa mensagem e o culto esta noite. Sabe o que mais Querite mostra para nós? Ei, se a fonte secou, é porque Deus está provendo um outro recurso para você. Se a fonte secou, é porque Deus já tem preparado um outro recurso para você. A Bíblia diz, e nós encontramos no texto sagrado, no versículo 8, Deus disse para Elias, quando o ribeiro secou, Deus disse para Elias, então veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher, que te dê comida. Quando a fonte seca, Deus já tem outro recurso preparado. Irmãos, Deus é o Deus dos recursos infindáveis. Deus é o Deus dos recursos renováveis. Os recursos do Senhor não se esgotam. Os recursos do Senhor não terminam.
Os recursos do Senhor não têm fim, são infindáveis os recursos do Senhor. Quando a fonte termina, quando ela seca, Deus já está provendo um novo recurso, uma nova forma de prover recurso na sua vida, para a sua família. É isso que eu encontro aqui. Se você está em Querite, Ele sabe onde te encontrar. Ele sabia que Elias estava em Querite. Ele estava naquele riacho. De repente o riacho seca. Deus diz: meu servo está lá. Eu vou tirar ele de lá agora. Eu vou fechar essa Bíblia para mim não passar do horário. Diz a Bíblia que Deus fala com Elias: você vai levantar agora e você vai a Sarepta, porque o tempo do Querite acabou. Ei, o tempo do Querite chegou ao fim para Elias. O tempo da escassez, do riacho que não tem mais água, Deus diz: acabou. Agora você vai para Sarepta. Sarepta, no original significa lugar da fornalha, ou lugar da fundição. É onde eram preparados, eram forjados as pontas, os instrumentos, as ferramentas, ponta de lanças, instrumentos, as ferramentas, ficava em Sarepta. E aí Deus fala para Elias: você vai sair do Querite, do lugar do molde, do lugar do tamanho certo, da dimensão certa, porque você já foi colocado na forma agora. Agora você vai para a fundição, você vai para o lugar da fornalha, porque lá nós vamos consolidar o teu caráter espiritual. Você já me conhece, eu já estou trabalhando em você, para que eu possa trabalhar através de você, para que eu possa trabalhar agora mais uma vez através da tua vida. Vai para Sarepta. Sabe por quê? Porque lá em Sarepta tem uma mulher viúva. E eu já dei ordem. Eu acho lindo essa expressão. Deus dizer: eu já dei ordem. Eu fico pensando, como é que Deus deu essa ordem para aquela mulher? Como é que Deus falou com ela? Porque o texto diz que Deus diz: eu já dei ordem para uma mulher viúva, para que ela te sustente lá. Elias chega na casa dessa mulher, sai do Querite, vai para Sarepta. Quando ele chega na casa da mulher, ele diz para a mulher: tudo bem, boa tarde, a senhora pode me dar um copo d'água? E ela diz: pois não, eu vou pegar. Quando ela estava saindo, a Bíblia diz que Elias disse para ela: faz o seguinte, traz também um pedaço de pão para mim. Aí ela para e diz: meu senhor, deixa eu te explicar a real aqui em casa, como é que está. Água eu até tenho, agora pão, eu só tenho aqui em casa um pouquinho, uma rapa de farinha na panela, e um pouquinho de azeite numa botija, o fundinho da botija de azeite. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um pãozinho, um bolinho pequenininho para mim e para o meu filho comer, e depois nós vamos morrer. Então não dá para trazer pão para o senhor, não. Água eu trago, mas pão, sem chance. Elias diz: ok, faça isso que você disse, mas traga primeiro o pão para mim. E a Bíblia diz que ela acreditou, confiou na palavra do profeta. E é interessante, irmãos, que você vai perceber nesse texto, Elias começa o capítulo 17, a Bíblia diz: Elias, o tisbita das montanhas de Gileade. Faz uma referência a Elias de forma natural, um homem natural que veio de Tisbé, Karina. Mas na continuação do texto, quando ele está em Sarepta, a mulher diz: eu confiei na palavra do homem de Deus. Então já não era mais o que veio de Tisbé, já não era mais o de Gileade, agora ele já era um homem de Deus. Ela preparou o bolinho, entregou para ele, a Bíblia diz que ele comeu, bebeu água e disse para ela: ó, a farinha da tua panela não vai acabar mais, e o azeite da tua botija não vai acabar mais, enquanto não chover na terra, enquanto a terra não voltar a produzir, você e a sua casa vai comer dessa farinha e desse azeite, porque Deus está fazendo um milagre agora na tua casa. Sabe o que aconteceu? Diz a Bíblia que a farinha da panela daquela mulher não se acabava. Quanto mais ela tirava, mais tinha farinha na panela. O azeite da botija não acabava. Quanto mais ela usava, mais azeite ficava na botija. Porque Deus, presta atenção, porque Deus
quer trabalhar através de mim, através de você, mas a bênção de Deus é sempre de mão dupla. Ele abençoou a viúva e foi abençoada por aquela mulher também. Sabe o que significa isso? Que Deus, querido, nesse relacionamento que nós temos com Ele, Ele vai nos usar de forma horizontal, para que você possa abençoar vidas e ser abençoado por vidas que cruzam teu caminho. Isso começou lá em Querite, não esqueça. E só aconteceu o que aconteceu porque ele passou por Querite. A fonte secou. Ele foi para Sarepta, abençoou a mulher, foi abençoado por ela, e a vida de Elias seguiu. E sabe que ponto deu? Diz a Bíblia que Elias foi arrebatado por Deus aos céus. Ele tinha tanta comunhão com Deus, ele tinha tanta intimidade com Deus, que diz a Bíblia, o Senhor o levou para ele, diz, você não vai provar a morte, eu vou te levar para mim, eu vou te trazer para mim, Elias, porque eu tenho tanto prazer na sua vida, que eu vou te trazer para mim. Fica de pé, eu vou orar por você. Eu quero te dizer nessa noite, Elias foi esse homem, em matéria de profeta, é o grande profeta da Bíblia, o homem que tinha autoridade dos céus, o homem que falava com Deus no secreto e falava com os homens em público. Se você quer ser instrumento, fale com Deus em secreto, deixa Deus trabalhar a sua vida, para que Deus possa trabalhar através de você. Tudo começou no Querite. Ei, a fonte secar não é o fim. A fonte secou na sua vida, não é o fim. Pode ser o começo de um trabalhar de Deus muito maior do que você estava imaginando, muito maior do que você estava pensando. É a praga do algodão. Às vezes Deus precisa fazer essas coisas para que a gente entenda quem é Ele na nossa vida, porque senão nós somos humanos, irmãos, nós somos levados a viver com Deus uma vida mediana, assim como a gente vive nos nossos relacionamentos muitas vezes. Mas Deus nos conhece, nos ama, e quando nós nos entregamos para Ele, nós nos entregamos de verdade, Ele vem sobre a nossa vida de verdade também. É assim que Deus faz, e é assim que Deus quer fazer. A fonte secou, é o começo de uma nova vida para você com Deus. Creia nessa palavra, ela vai para o teu coração do trono do Senhor. Deus tem algo muito melhor para você. Deus tem algo muito superior ao que você está imaginando para você. Não é o fim, é o começo. Só fique em Querite, não saia de Querite. É o lugar do molde, é o lugar onde Deus está medindo o seu tamanho, o real tamanho. Tem gente que acha que é maior do que é, e tem gente que acha que é menor do que é. Querite é o lugar onde nós nos encontramos realmente, o tamanho ideal, o tamanho perfeito. O nosso molde, a nossa forma, é o Senhor quem faz. Coisas maiores o Senhor tem a fazer. Feche seus olhos por um momento, eu vou orar por você. Adore o Senhor. Nosso amigo Santo Espírito